Boa tarde, galera, beleza? Olha, Cleiton Arros Studio. Parei o trabalho agora. Hoje eu quero conversar um assunto com vocês sobre necromancia, ou os necromânticos. Olha, galera, hoje nos dias de hoje, você pergunta a uma pessoa assim: poxa, você consulta necromântica, essas coisas assim, o que você acha? As pessoas vão lá, que é isso? De jeito nenhum, isso não é de Deus não. Os pessoal fica mexendo com mortos, invocando com mortos. Ó, galera, eu fiz um estudo aí um tempo atrás, como começou a área dos necromânticos, e eu tenho certeza que muitos de vocês ainda não sabem, tá? O que significa o real da necromancia, tá? Num distante bem passado, num tempo distante, bem lá no passado, a Igreja Católica, os sacerdotes antigos, até antes da Igreja Católica e veio após, eles não aceitavam de jeito nenhum pessoas que se envolviam com necromancia, os necromânticos. Só que, naquela época, os necromânticos eram uma coisa e hoje o significado ele mudou, foi distorcido para que você aí não venha saber o que seria necromancia hoje. Vamos lá. Naquela época foi proibido é o seguinte: a medicina ainda não estava evoluída. Não tinha a evolução da medicina como é hoje. Então teve uma determinada época que os médicos naquela época eles sabiam algumas coisas, né? Eles tinham a cultura de algumas coisas. Mas qualquer área ainda de cura que tinha que abrir a pessoa, fazer uma operação, era desconhecido ainda. Por que era desconhecido? Porque quem abria alguém naquela época, o corpo de um ser humano, era um pecado tremendo. As pessoas confundiam como bruxos, etc. Então era uma pessoa que praticava necromancia. Então as pessoas que eram pego fazendo isso era queimado mesmo, vivo, era morto, queimado, né? Era confundido com bruxo ou com um feiticeiro tremendo, né? Então o que aconteceu? Chegou uma determinada época que eu esqueci o nome do rei, eu tenho um livro lá, mas eu estou estudando ainda sobre a área, mas acho que tem até um filme que saiu a respeito disso, baseado em fatos reais. Só vocês verem, se eu não me engano, é O Necromântico. Você vai ver que aquilo ali é o real que aconteceu. Então, olha só. O que aconteceu? Naquela época lá, tinha um rei. Tinha um rei lá que... tudo tinha que passar naquela época lá, tinha que passar pelo rei, independente se tinha sistema religioso ou não. O que aconteceu? Ele... Tinha um cara lá que era médico e ele estava treinando um rapaz lá. O rapaz sabia alguns conceitos e ele viu que não fazia sentido aprender só a coisa básica. A pessoa tinha um dor no braço, o destroncado, puxava, as pessoas achavam que o cara era tremendo, era um super médico. Virava o dedo, apertava, né? Fazia o deslocamento. Então esse o básico eles sabiam, coisa que os outros ainda não sabiam. Alguns tipos de torções, sabiam costurar, sabiam muita coisa, mas a parte de abrir e operar por dentro ainda era desconhecida. Aí esse cara soube de um camarada que o conceito dele de evoluído do sistema da medicina era muito mais avançado. Ele queria estudar lá de qualquer maneira, só que era muito longe, ele tinha que fazer uma travessia e tanto. Então ele largou esse camarada e foi. Ele foi lá atrás, ele conseguiu chegar, só que ele chegou lá, não tinha ainda, era proibido também fazer a parte dos necromânticos, não podia fazer necromancia nenhuma. E se pegasse era tremendo. Aí ele conversando com o líder lá, o chefe dele lá, que é um médico maior que ensinava na área da faculdade,
falando com ele, mas como que a gente vai descobrir se a gente não tem uma evolução por dentro de como seria assim, sem assado? Eles tinham pesquisa, estudo avançado, mas mesmo os avançados deles ainda era limitado. Aí teve um dia, teve uma época que teve uma grande febre, e essa época dessa febre, acho que não me engano, foi até em Jerusalém, em Jerusalém, a região de Jerusalém ali, deu uma epidemia tremenda nessa época, que começou a morrer muita gente mesmo, e eles viram que era um mosquito que eles não conseguiam controlar, porque eles viram que essa epidemia, que estava matando muita gente, estava na pulga do rato, então não adiantava, porque as pulgas elas iam passando para o rato ainda continuava, então o que eles fizeram? Eles passaram a matar tudo que é rato, pegava, começou a queimar também os corpos, né? As pessoas pegavam essa pulga, essa epidemia, e para acabar eles tinham que queimar todos os cadáveres, né? Para acabar de uma vez, porque piolho das pessoas, pulga, ainda dava sequência, né? E os ratos também tem pulga e ia levando e espalhando, nunca ia acabar. Então eles começaram a jogar veneno, a matar todos os ratos e queimar os cadáveres. Aí as pulgas, a doença veio a estabilizar, eles descobriram a fonte. Só que não adiantava só descobrir a fonte, porque o mais importante ainda era o que estava por vir. Porque nenhum desses caras que pegou essa epidemia, tinha um coroa lá que ele morava numa região que não se importava com o cadáver dele. Eles não tinham a crença lá de pegar e queimar. Ele pediu o camarada, falando com esse rapaz que estava estudando medicina, se ele viesse a morrer, se tinha como ele pegar o cadáver dele e ir na região lá da região onde ele morava lá, e deixar lá em cima, mas não era para queimar. Aí ele falou, mas como que você não quer que queima o seu corpo? Ele, não, eu não acredito nisso não, eu quero ir embora do mesmo jeito que eu vim, deixar mesmo, não importa se um animal querer me comer, minha carne, não importa, mas eu quero vir, a própria natureza, eu quero ir para a própria natureza. E falou, então você não importa se alguém mexesse no seu corpo, ou qualquer coisa, você não importa? Não, de maneira alguma. Aí aonde ele pegou, aí ele se tocou que ali estaria uma oportunidade dele pesquisar alguns órgãos, já abrir um pouquinho. Como ele já estava estudando a medicina, ele queria ver, né, como seria. Porque naquela época, a doença maior que ninguém saberia explicar era chamada doença do lado. A doença do lado, ela atacava os rins, os fígados ali, e as pessoas não saberiam como curar, porque não tinha ainda conhecimento de abrir, era proibida. Isso aí, os necromantes eram tratados como feiticeiros e bruxos. O que aconteceu? Ele pegou e abriu o corpo humano e começou a notar, passo a passo, do que tinha dentro. Aonde ficava o lado, ficava o coração, o lado que ficava os rins, o que tinha. Ele começou a notar tudinho no livro dele, cortando. Só que nisso 2 pessoas descobriu. Pegou ele no fraga, e isso não foi bom, porque acharam que ele estava fazendo algum ritual tremendo, porque o cara estava todo aberto, o cadáver, na hora que a sociedade lá, os pessoal todinho, viu o homem com o corpo todo aberto lá, desbancado para fora, achou que estava fazendo algum ritual bruxaria, que estava praticando necromancia, eles queriam matar. E ele estava se defendendo, falando que não, que aquilo ali era medicina, que dava como curar a doença do lado, se ele tivesse acesso de ver o que estava prejudicando a doença do lado. Então isso chegou até no ouvido dos reis. Tá? Eles iam matar ele, só que aí o rei mandou chamar ele antes. E como o rei também sofria de doença do lado, foi e fez um tratado com ele. Pegou e falou com ele que ajudaria ele em qualquer coisa, daria alvará para ele de livre-arbítrio, de pesquisar a medicina dele do jeito que quisesse, com uma condição, para ele operar ele da doença do lado, que ele já estava perto de morrer, e tinha um reinado do lado lá que estava doido para atacar aquela região, perto de Jerusalém, ali naquela região, estava doido para ser atacado. Então ele falou que seria uma desonra ele morrer de uma doença, sendo que teve tantas batalhas, né, durante a sua vida, ganhando as batalhas, e ser morto simplesmente por uma doença.
Então o que que ele fez? Ele falou, olha, você tem certeza que você consegue mesmo curar essa doença do lado? Ele falou, olha, eu nunca fiz ainda a operação, mas eu sei o que que provoca. Eu abri o corpo já sei como é que é, deu? Mas é muito difícil, deu? Aí ele obrigou esse rapaz a operar ele. Ele falou, ó, você vai me operar ainda hoje. Então você vai me operar, que eu quero estar bom para quando o reino for invadido, para mim poder, e eu quero morrer lutando. Mas não nessa cama, ele já estava no estado tremendo, viu? O estado dele já estava bem avançado a doença dele. Aí o que ele pegou? Ele ainda deu uma ordem, ele falou, olha, se eu morrer, você morre também. Já dei ordem aos soldados que caso eu vier a morrer nessa cama aqui, você morre também. Então, deixando eu vivo, você vive. Como eles iam matar ele mesmo na fogueira, né, por causa do que estava praticando necromancia. Resumindo, ele operou o rei ficou em repouso um dia, no outro dia já estava bem melhor, mesmo não estando muito bem melhor cicatricamente. Ele teve uma grande invasão no rei, ele lutou e ali foi eles venceram, né? Aí esse rapaz ele expandiu na Europa fora, né? Levando a sabedoria que ele adquiriu, né? Provando que na área dos necromantes não é nada disso. Então, resumindo, as pessoas que acham que esses necromantes, que invoca morto, que mexe com o cadáver, eu falo, ó, isso aí é qualquer outra coisa, menos chamado de necromante, tá? Isso aí pode ser algum ritual de... Os necromânticos hoje seriam os médicos, tá? Pessoas que fazem operação, cirurgias delicadas, pessoas que tem que fazer alguma coisa no cadáver, que tem que abrir. Isso significava no passado o necromantismo, tá? São os dois médicos, que é onde você vai abrir. Não que vou te receita, mas alguém que venha abrir, né? E muitas pessoas misturam, né? Misturam. Mas a própria igreja católica lá atrás, no comecinho dela, ela proibia. Falava que era coisa de bruxaria. Aí eu te falo, como é que fica a religião nessa história? A religião no passado falava que quem praticava necromancia era do diabo, era ritual, era bruxo. Os necromânticos eram pessoas que abriam cadáver para fazer estudo, não importa como. E esse rapaz, ele virou um necromântico para ser um médico, para estudar o corpo humano, para ele vir trazer cura naquela sociedade. Então, um médico hoje é necromântico, é o que eu te falo. Então, um pastor e um padre não pode ir no médico, né? Não pode consultar necromântico. Porque um médico também é um necromântico, tá? Mesmo que existe necromante de outros setores, talvez uma coisa tremenda aí, que tem a ver com bruxaria aí, com rituais satânicos, que tá abrindo talvez o corpo humano para outras coisas, mas na área da medicina também nós temos necromante, porque um médico, se ele for operar alguém, ele abriu para mexer em algum órgão. Vou dar um exemplo disso, o Bolsonaro. Ele sofreu um atentado, tiveram que abrir ele, jogar para fora, limpar e começar tudo de novo. Então eles fizeram ali um ato de necromancia, tá? Então nós temos que não confundir as coisas, irmão. Então nós temos que estudar a origem de algumas coisas. Tem hora que algumas coisas mudam, que ele está levando nós ao erro. Mas tem hora também que uma coisa que era no passado não tem nada a ver com uma coisa tão satânica nos dias de hoje. Mudou-se muita coisa, né? É tremendo. Espero que vocês aí tenham gostado, tá? Se alguém quiser um resumo melhor sobre como era a necromancia, acho que tem até um filme aí. Ele é chamado de O Necromântico, tá? O Necromântico. Aí você pesquisa aí, você vai ver que aquele filme ele é baseado no real acontecido, como era no começo, lá atrás. O ato de quem fazia necromancia. E esse filme ajuda um pouco a esclarecer para você entender melhor. Era até bom aí um líder religioso aí, ó, alguém fica falando necromancia, que é coisa de diabo, isso aqui. Necromancia também é um médico que faz operação, tá bom? Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí. Falou, galera!